Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, este canal aqui, para quem não conhece, esse canal eu e meu marido, Claudinei, nós criamos ele para mostrar os nossos passeios de moto. Só que Deus tem me pedido algo mais, Deus tem me pedido para contar a nossa história, contar a minha história. Então, mesmo que esse canal que tem vários vídeos de viagens, não vai ser somente viagens, mas sim um testemunho. Primeiro de tudo, para contar o que o AMM, o motoclube, fez em minha vida. Bom, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Bianca, eu nasci na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Meus pais se casaram na igreja e eu nasci. Porém, eu nunca fui uma pessoa ativa. Desde criança, eu sempre fui muito tímida. Desde criança, quando me chamavam para fazer teatrinho, para fazer apresentações, gente, eu tinha muita vergonha mesmo. E eu cresci na adolescência, ali. Na adolescência, eu fui aquela adolescente que nunca saí da igreja, mas tinha o pé fora e o pé dentro. Ia no clube, ia no rodeio. Com 17 anos, conheci o meu atual marido. Ele tinha 23 na época, então a gente começou a namorar. E passou-se anos. Bom, o que eu quero contar pra vocês é que foi depois que a gente se casou. A gente namorou 8 anos, casamos em 2015. E aí a gente gostava muito de andar de moto. Quando a gente já namorava, a gente já andava numa moto que ele tinha, gente, era uma moto acho que 125 da Honda, não me lembro direito. Ele não tá aqui agora pra me contar certinho. E a gente já saía andar em Socorro pelos bairros, assim, os sítios, as chácaras, os lugares mais longe. A gente saía com aquela motinha e a gente muito novo. A gente já gostava disso. E foi se passando os anos, ele conseguiu uma 300 e a gente chegou a ir pra praia, a gente chegou a passear, a gente tinha um grupinho de uns colegas deles aqui que a gente assim, se reunia, ia no fim de semana nas cidades ao redor aqui mesmo. A gente gostava muito assim de andar de moto. Aí ele teve também, eu não sei se é 150, 160 também da Honda, moto pequena, gente, sempre moto pequena. A maiorzinha que ele teve quando a gente namorava era 300, que a gente chegou a ir pra Campos do Jordão, que era o lugar mais longe. E a gente tava ali, casamos, um belo dia, lá na igreja. A Jéssica, que ela estudou comigo há muito tempo atrás, ela apareceu lá falando assim, ai, meu tio quer fazer um motoculto. Gente, a gente não fazia ideia do que era. E eu falei pra ela, ai, que legal, eu com meu marido gosto de andar de moto, né? Pra mim era uma turminha que se reunia, que fosse da igreja, e ia passear por aí, como a gente fazia. Pra mim era isso. Aí teve até um motoculto aqui em Socorro, só que eu e o Claudinei, a gente não estava aqui. A gente tinha saído e aconteceu na igreja do Portal. A gente não chegou a ver o que era, como que era. A gente começou a participar das reuniões depois que aconteceu o motoculto. Aí a gente já gostou. A gente não fazia ideia do que era. A gente não fazia ideia do que era esse colete. E eu falei, ah, legal. Gente, a gente começou daí a andar com o Davi. O Davi foi o primeiro diretor aqui de Socorro. O cabelo, que todo mundo conhece mais. E a gente com aquela moto pequena, começamos a acompanhar ele. E aí que isso, gente, foi no finalzinho de 2018, porque o nosso escudamento foi em fevereiro de 2019. E nesse final de ano, de 2018 para 2019, a gente começou a andar com ele, e a gente teve uma outra visão, um outro mundo. O que era aquilo? A gente começou a ver que era muito além do que a gente imaginava. Não era um grupinho para andar de moto igual a gente pensava, igual a gente fazia como antes, né? Eu era assim, eu ia na igreja, mas também não era tão firme assim. Nunca fui de fazer nada, de orar lá na frente, de participar das coisas. Nunca fui assim, sabe? Aquela pessoa que ia lá na frente e falava nunca. E o Claudinei não é da igreja. A gente se casou, a gente não se casou na igreja, a gente se casou num restaurante que se chama Farroupilha aqui em Socorro, porque quando é de religiões diferentes não pode casar na mesma igreja. Então a gente casou lá e até hoje ele não é batizado, mas a gente se dá super bem e ele é muito dedicado, principalmente no AMM. Então o que aconteceu? Começamos a andar. Andando de moto pra cima e pra baixo eu vi que era algo bem diferente. Então aconteceu o quê? O nosso escudamento. Gente, quando a gente se escudou, eu fui a única mulher. Vários homens e eu fui a única. Eu não fui me escudar porque,
vou lá me escudar porque é um motoclube da igreja e assim meu marido vai se batizar. Nunca fui pensando nisso, e até hoje eu não penso nisso. Eu fui porque eu gostava mesmo, eu fui porque era o que eu gostava. Às vezes as pessoas pensam, ela só foi porque o marido não é na igreja e tá indo lá. Gente, eu gostava. Olha, se tivesse um grupinho de mulheres falando de roupa, sapato, e tivesse um grupinho de homem contando história de viagens, de aventuras, eu gostava muito. Então eu não ligava de estar lá um monte de homem, eles conversando sobre moto, eu adorava assim sobre viagens. Ai, viagem pro Ushuaia, pro Atacama, e foi não sei na onde, Serra do Rio do Rastro. Eu ficava, gente, será que um dia eu vou conhecer esses lugares? Rastro de Serpente, e vai pro sul, não sei na onde, Serra não sei da onde, Serra da Macacas, Cabeça da Anta. E eu ficava assim, será que um dia eu vou? Será que um dia eu vou conseguir ir nesses lugares incríveis? Então, a gente se escudou. Na época, gente, como assim? Tava todo mundo começando tudo, a gente até se escudou assim, ó, com o colete fechado. A gente já recebeu acho que foi 8 primeiras pessoas que se escudou aqui em Socorro, a gente já recebeu o colete praticamente fechado. Hoje em dia não, hoje em dia tem uma etapa, até você fechar tudo. Fechar seria o quê? Colocar o emblema daqui e das costas, tem uma etapa. Leva 1 ano essa etapa toda, mas naquela época, há uns 5 anos atrás, já indo para 6, a gente entrou com tudo. E eu, a única mulher. E passado um tempo, o Davi voltou para Jacareí, porque ele era de Jacareí, e tinha que colocar um diretor ali. E eu com o Claudinei era aqueles mais ativos na época, que sempre tava para lá para cá com ele, e tinha que colocar ali um diretor no lugar do Davi. Tinha que fazer uma... Eu não lembro também se na época já era a época de trocar ou se era porque ele já voltou para Jacareí, mas teve que fazer essa troca. E saiu a notícia que eu ia ficar no lugar, porque para ser diretor no motoclube tem que ser batizado. E o meu marido, como não era batizado, ele não poderia ser. Então colocaram eu, uma mulher. Quando eu vi, gente, eu falei, como assim eu? Meu Deus, eu não vou conseguir, eu não consigo nem orar com meu marido. Gente, eu não conseguia orar nem com o Claudinei, eu tinha muita vergonha, eu não conseguia orar em público. Eu não conseguia falar em público, eu falava, Deus, eu não sei falar em público, eu não sei orar. Como é que eu vou ser? Eu aceitei. E vamos ver o que vai dar. Eu só sei que eu orei muito, gente, muito, para Deus mudar a mim. Isso nós entramos em pandemia, né? E eu sempre orava muito para Deus, mas... Então, continuando, eu fui lá, ia ser a diretora. E eu tinha vergonha, gente, eu tinha vergonha, porque eu vi que era algo muito além, porque quando a gente ia nos eventos, o Davi saía distribuindo livro e a gente morria de vergonha de distribuir livros. Quando a igreja fazia as saídas do Impacto Esperança, eu cheguei a não ir muitas vezes, porque eu tinha vergonha. A primeira vez que fez também arrecadação de alimentos na porta de mercado aqui, eu não fui. Eu lembro que eu não fui. E a minha desculpa, não lembro o que eu dei, mas eu tinha vergonha. Na verdade, era porque eu tinha vergonha de pedir. Então, Deus foi me mudando. Na verdade, foi um passinho de cada vez, que até hoje Ele tá me mudando. Eu não tô 100%. Eu tô indo assim, degrau por degrau. Deus está me mudando. E assim, eu também entrei na faculdade, me ajudou também, porque daí eu tinha que fazer apresentação de trabalhos. Eu só sei que eu orava muito para Deus me ajudar na apresentação de trabalhos, para falar, para mim orar quando eu saísse e fazer missão com a MM. Eu pedia muito, gente, porque para mim não era nada fácil. Para as pessoas, assim, tem pessoas que é tão simples, né? E eu, para mim, com 2, 3 pessoas ali para orar, eu já ficava muito nervosa. Quem me conhece, pai, mãe, irmãos, desde, né, tios, parentes, sabe que eu tive uma evolução muito grande, mas isso foi muita oração. Não foi assim, ela foi se acostumando, é muita oração mesmo. E assim eu fui me abrindo e conhecendo esse novo lado de Jesus que eu não tinha, e foi através do AMM. E assim a gente foi crescendo juntos, eu e meu marido, neste ministério. E passado algum tempo, o Claudinei conheceu um colega de serviço que se chama Lofredo. E ele começou a convidar para ir andar com a gente de moto, mas, gente, era só convidar. A gente não falava de Bíblia, a gente não falava de igreja, a gente só convidava. E ele, com a Lucimaria, com a gente. E eu pensava assim, nossa, eles nunca vão querer vir para a MM, porque como eles gostavam, assim, das coisas mais do mundo, e a gente, eu com o Claudinei, não saía só com uma turma da igreja, a gente saía com muitas outras turmas, a gente saía com outros motoclubes que eram de outras, né,
como que se diz? De outras maneiras, que bebiam e tal, e eles saíam junto, e eles gostavam de estar com essa turma, e eles bebiam, tudo, e eu pensava, Deus, eu acho que eles nunca vão querer saber de um motoclube cristão, imagina? Nossa, né? Então a gente levava dos dois lados, saía com a gente, motoclube cristão, saía com os outros motoclubes não cristão. E eu pensava, nunca que eles vão querer vir. Olha como a gente é falho, como a gente não confia em Deus, como a gente não vê as coisas. Aí, passava um tempo, eles andando com a gente, a Lucimar me manda uma mensagem, eu lá no meu serviço sentada, ela falou assim, Bianca, você dá estudo bíblico? Gente, foi um baque pra mim naquele momento, eu olhei e falei, meu Deus. Eu falei, dou? Nunca tinha dado um estudo bíblico na minha vida. Eu falei assim, dou sim. Ela, então a gente quer fazer um estudo bíblico com vocês. A gente nunca ofereceu, a gente não falava de igreja para eles saíam, a gente até falava assim, se vocês quiserem ser do motoclube, é só quando vocês forem comprar uma cerveja, tira o colete para não colocar o nome da igreja. Gente, a gente dava umas ideias assim para eles, sabe? Mas eu pensava assim, eles vão querer ir pro outro motoclube se eles gostarem disso, eles vão querer ir pro nosso, né? Porque o estilo de vida deles é outro. E eu comecei a dar estudo bíblico, gente. Os 4 primeiros estudos bíblicos, eu lembro muito bem que eu suava, eu chegava do serviço na sexta-feira, tomava banho e tudo, eu tinha que deitar e dar uma respirada, porque eu ficava tão nervosa. Os 4 primeiros eu lembro. Eu ficava muito nervosa e eu tinha que fazer respiração e tal. Preparei um estudo bíblico através de um estudo que tem do AMM mesmo. Aí eu lembro que abri alguns vídeos também de alguns pastores no YouTube para complementar, eu dava ali o estudo, mostrando com o videozinho que vinha junto, né? Que vem junto, não sei se vem ainda até hoje era um DVD. E daí, depois de terminar aquele, eu ainda complementava com mais um pouco. E a gente acabou aquele estudo bíblico, a gente acabou fazendo até, ouvindo a voz de Deus, eu acho, se eu não me engano. A gente fez, e gente, aquilo, eu gosto disso. Eu pensava, eu gosto disso, apesar de eu estar aqui quase morrendo, mas eu gosto disso. Porque eu tinha que orar no início e falar para eles, explicar a Bíblia. Aí que eu vi, que eu falei assim, gente, eu sei um pouco da Bíblia. O pouco que eu sei, o pouco que você sabe, é muito para quem não sabe nada. Porque às vezes eram coisas simples que eu explicava para eles, que para mim é simples. E para eles era incrível aprender aquilo. E eu ficava, meu Deus, como a gente, né? Eu pensava que eu não sabia de nada, eu pensava que nunca iria dar um estudo bíblico na minha vida. E meu primeiro estudo bíblico, e eles se batizaram depois de um tempo. Mas eu aprendi também que é o Espírito Santo que trabalha na vida das pessoas. Porque assim, eu já estava lá no 5º, 6º estudo, e quando a gente saía junto, eles ainda pegavam assim, uma cervejinha e tal, e eu pensava, não tá dando em nada meu estudo bíblico. Não vai dar em nada. Olha como a gente é falho. A gente pensa que uma coisa que eu aprendi muito, a gente aprende quando a gente ensina. E eu achava que quando a gente ensina na Bíblia, nossa, no 2º estudo já estão querendo batizar, já vão largar de tudo na vida. Não é assim. E foi com muito trabalho. Eu lembro do passo a passo que eles davam, quando a Lucimar me contava. A gente deixou de fazer isso, a gente deixou de comer aquilo. Eu lembro o dia que ela me contou que o Lofreiro jogou as bebidas fora. Eu lembro exatamente do dia quando ela me contou. E eu pensei assim, não é eu que faço a transformação, é o Espírito Santo que vai agir na vida das pessoas. O meu chamado é plantar sementes, não é levar as pessoas assim de uma hora para outra. O que Deus quer é que a gente plante sementes e da maneira simples. Porque a gente acha que às vezes a gente tem que fazer muita coisa e não é assim. Na verdade, Deus, ele prepara o terreno, planta ali a semente, a gente cultiva. E isso, gente, foi assim, mais de um ano, não foi uma coisa muito rápida. Mês que vem, que eu achava que era assim, porque como eu nunca tinha feito nada disso, eu pensava que a transformação era rápida, e não é eu, é o Espírito Santo que fazia a transformação, e isso eu aprendi muito. Bom, passado um tempo, eles ficaram muito ativos, aí depois de um tempo o Lofredo acabou virando diretor do AMM, né? Eles se batizaram, muito ativos na igreja, participava, e gente, uma coisa que também evoluiu em mim, foi que depois disso, para quem nunca fazia nada na igreja, eu já fui no Ministério da Mulher, outros ministérios eu ajudei, já tive outros e tenho outros cargos dentro da igreja. Hoje em dia eu louvo lá na frente, já fiz oração, já preguei umas 3 vezes,
Sim, gente, uma coisa que eu nunca imaginei na vida que eu ia fazer. Já passei a lição, coisa que eu nunca imaginei. A lição que eu falo é a lição da escola sabatina, para quem não conhece. Nós temos um estudinho durante a semana e no sábado a gente faz antes do culto. E eu passei a lição este ano de 2024 que passou, porque eu estou gravando agora no primeiro dia de 2025 e eu sei que tem muita transformação vindo aí. E eu já preguei, fiz oração, eu estou mais evoluída. Eu tenho muito ainda para evoluir, muito, mas eu sei que Deus está trabalhando degrau por degrau. Então, a Lucimar e o Lofredo ficaram muito ativos na igreja, foi uma bênção. Ele se tornou diretor, ela secretária do motoclube e sempre muito ativos. Só que passado um tempo, ela descobriu um câncer. Um câncer aqui, eu não sei como que é o nome, mas eu sei que era aqui. E uma coisa que ela me ensinou muito, ela nunca reclamou, nunca. E em fevereiro deste ano de 2024 que passou, ela descansou em Deus. A gente orou muito, ela foi uma pessoa que me ensinou a amar, porque quando ela se dedicou mesmo, ela não tinha vergonha. E ela me ensinou, eu ensinei o caminho dela, o caminho para Jesus para ela, né? Eu ensinei o que eu sabia para ela e isso levou eles a se batizarem, a seguirem, e ela descansou em Jesus, que a gente tem certeza que ela descansou em Jesus, e foi triste e lindo o velório dela. E ela nos ensinou muito em pouco tempo de vida. Ela nos ensinou a ter o primeiro amor sempre. Eu lembro dela cantando. Ela cantava e fazia assim, e às vezes eu tô lá na frente meio com vergonha, eu lembro assim, se fosse a Lucimar, ela não tem vergonha. Ela canta, ela fala sem medo, ela dá risada. Ela era uma pessoa assim. E Deus fez ela descansar. E é uma pessoa que, tipo assim, sempre vai estar no meu coração, porque que nem eu falei, eu fui a primeira mulher do AMM, depois entraram outras, as esposas das outras. Só que a Lucimar, desde o dia que ela começou a andar comigo, com o Claudinei, o Lofredo, ela sempre estava junto, sempre estava junto, sempre estava junto. E a gente ficou muito tempo grudados. Na época de pandemia, a gente saía todo fim de semana passear pelos arredores mesmo da cidade, assim, não podia sair de casa, tudo, mas no fim de semana a gente pegava a moto e dava uma voltinha por aí. Era a época que tava tudo fechado. E ela sempre estava junto, sabe? Ela estava sempre me ajudando. Antes do Lofredo ser diretor, ela já me ajudava. Ela sempre falava, Bianca, o que você precisar, eu tô aqui. E ela estava sempre ali dando apoio total. Ela sempre estava assim, o que você precisa? A gente ajuda. Depois ela se tornou secretária e sempre muito dedicada. Ela me ensinou muito isso. E ela faz falta. E eu sei que ela faz falta para muita gente. Então, na época que ela começou a andar, foi a minha companheira mais ativa, porque ela sempre estava indo em todos os lugares. Eles nunca deixavam de ir em lugar nenhum. Uma vez ou outra, né? Era mais vezes indo do que não indo. Então, ela era assim, a minha companheira. Eu falei, nossa, agora é difícil de eu estar sozinha. E ela sempre gostava disso também. Então, gente, é isso que eu quero mostrar sobre o que o AMM fez na minha vida. Ele me fez ver um outro caminho. Ele me abriu portas que eu nunca imaginei que eu iria estar acessando. Tipo, porta de estudo bíblico, porta de orar, de falar. Nunca imaginei isso na minha vida. E isso tem me feito crescer muito, muito, muito mais a Deus. Assim, eu dei estudo bíblico. Depois deles, eu já dei outros estudos. E eu fico tão feliz e eu falo assim, Deus, me usa, me usa. O AMM também, além de me trazer mais perto de Deus, me fez conhecer lugares que eu sempre gostei de natureza, sempre olhava para aquilo e falava, Deus, será que um dia eu vou ver neve? Será que um dia eu vou ver essas montanhas bonitas? E eu com meu marido já andamos quase o Brasil todo. A gente já foi até o sul, até o Rio Grande do Sul, Santa Catarina ali, todo o sul. A gente já foi até o Maranhão de moto, gente, passando ali por Tocantins, Maranhão. Fizemos no Nordeste todo de moto. A gente já foi para o Ushuaia, vimos paisagens lindas e eu sei que Deus tem muito mais preparado, sabe? Isso daí é só a cereja do bolo, porque assim, o AMM não é só, aquela turma que anda de moto. É uma transformação de vida. Na minha vida foi transformação, porque ele não só transformou, agora ela tá passeando. Não, agora ela está trazendo vidas para Jesus. E tem mais vidas vindo para Jesus, né? Eu tô contando essa história que é específica
específica minha, de como eu evoluí, como eu cresci naquilo que eu nasci. Eu nasci nessa igreja, mas eu nunca demonstrei, nunca fiz algo como foi depois que eu entrei no motoclube. Depois que eu entrei no motoclube que eu descobri quem eu sou, mas Deus ainda tá trabalhando muito, porque tem muito ainda que trabalhar. Eu ainda não tô assim 100% como eu gostaria de estar, ainda tem bastante coisa para Deus ali estar. Então eu quero dizer para você, não desista dos seus sonhos, não desista do que você tem, do seu propósito, do que Deus te chama para fazer, para falar, porque gente, eu vou falar, esse vídeo aqui que eu tô gravando, Deus tá me pedindo há muito tempo. Deus está me pedindo há muito tempo, não é uma coisa que ele falou ontem, antes de ontem, faz mais de um ano que Deus está me pedindo, grava. A Lu, ela morreu em fevereiro, hoje é janeiro, em fevereiro vai fazer um ano, e essa história aí está guardada. E eu sempre pensei, pra que isso? Mas Deus tem me mostrado de várias formas que eu deveria, além de mostrar os meus passeios na internet, mostra a tua vida, mostra o que eu fiz na tua vida, mostra ainda o que eu vou fazer. Eu tenho muitas outras histórias, se vocês quiserem saber, deixa aqui nos comentários. Eu pretendo fazer, eu tenho sobre, gente, a minha saúde, vocês não fazem ideia do problema que eu tenho para contar da minha saúde, dos milagres que Deus fez no meu casamento, a minha casa própria. Eu tenho muita coisa para contar, então se vocês quiserem ouvir, deixa aí. E se você ficou aqui até o final, eu agradeço muito. E deixa um joinha, um comentário. Se você não é inscrito, se inscreva, porque eu quero trazer mais coisas sobre Deus neste canal, não somente os passeios, mas sim o que Deus tem feito em nossa vida. Eu só tenho a agradecer a Ele, somente agradecer. E é isso. Então, até logo. Espero poder gravar mais testemunhos para vocês. Até mais.